E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do segundo livro de Reis, leremos o capítulo 9. Senhor, aqui está a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la. Que eu e minha esposa possamos dizer, em espírito e verdade, mais e mais, eu e minha casa serviremos ao Senhor, já vivendo. Possamos continuar a ser instrumento do Senhor para que mais pessoas acessem a sua palavra e seja feito conforme, na vida dessas pessoas, conforme a tua vontade, que é perfeita, justa e agradável. Te agradecemos em nome do teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso. Te agradecemos em nome do teu Espírito Santo. Te agradecemos em nome do Senhor, que foi e aí para sempre será. O Senhor dos Exércitos, Deus, eu sou, Pai de Cristo, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, por adoção, nosso Pai e Senhor, Criador do céu e da terra. Obrigado. Amém. Bem, temos no capítulo 9, 37 versículos, leremos de modo dinâmico e recomendo a leitura com mais calma e maior reflexão. Diz do versículo 1 em diante: Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: Cinge os lombos, leva contigo esse vaso de azeite e vai-te a Ramote Gileade. E lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra e faz-o levantar-se no meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-lhe sobre a cabeça e diz: Assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Pois o moço, o jovem profeta, a Ramote Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados. Ele disse: Capitão, tenho mensagem para te dizer. Perguntou-lhe Jeú: A qual de todos nós? Respondeu-lhe ele: A ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos os do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, não verá quem a enterre. Dito isso, abriu a porta e fugiu. Saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: Vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? Ele lhes respondeu: Bem conheceis este homem e o seu falar. Mas eles disseram: É mentira. Agora faze-nos sabê-lo, te pedimos. Então disse Jeú: Assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram e, tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote Gileade, e ele e a todo Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Porém o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. Disse Jeú: Se é da vossa vontade, ninguém saia furtivamente da cidade para ir anunciar isso em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. Ora, o atalaia estava na torre de Jezreel e viu a tropa de Jeú que vinha e disse: Vejo uma tropa. Então disse Jorão: Toma um cavaleiro e envia-o ao seu encontro para que lhe pergunte: A paz? Foi o cavaleiro ao encontro e disse: Assim diz o rei: A paz? Respondeu Jeú: Que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu o aviso, dizendo: Chegou a eles o mensageiro
porém não volta. Então enviou Jorão outro cavaleiro. Chegando este a eles, disse: Assim diz o rei, a paz. Respondeu Jeú: Que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso, dizendo: Também este chegou a eles, porém não volta. E o guiar do carro parece com o de Jeú, filho de Nisri, porque guia furiosamente. Disse Jorão: Aparelha o carro. E lhe aparelharam o carro. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e foram ao encontro de Jeú, e o acharam no campo de Nabote, o Jezreelita. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: A paz, Jeú? Ele respondeu: Que paz, enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias? Então Jorão voltou às rédeas, fugiu e disse a Acasias: A traição, Acasias! Mas Jeú entesou seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre as espátuas. A flecha saiu-lhe pelo coração e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão: Toma-o, lança-o no campo da herdade de Nabote, o Jezreelita, pois lembra-te de que, indo eu e tu fomos montados após Acabe, seu pai, o Senhor pronunciou contra ele essa sentença. Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim tu retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, segundo a palavra do Senhor. À vista disso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agar. Porém, Jeú perseguiu e disse: Feri também a este, e o feriram no carro, à subida de Gur, que está junto a Ibleão. E fugiu para Megido, onde morreu. Levaram-no os seus servos num carro a Jerusalém e o enterraram na sua sepultura junto a seus pais, na cidade de Davi. No ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começara Acasias a reinar sobre Judá. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: Teve paz, Zinri, que matou o seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: Essa é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: No campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da idade de Jezreel, de maneira que já não dirão: Esta é Jezabel. Repetindo o último versículo, 37, o capítulo 9 de Reis. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo de herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: Esta é Jezabel. Por meio desses 37 versículos, nos fala que Jeú é ungido rei de Israel, Jeú mata Jorão e Acasias e a morte de Jezabel. A justiça do Senhor sempre alcança aqueles que fizeram por merecer. Pesada é a mão do Senhor. Estejamos atentos para andar conforme a palavra de Deus em nossas vidas. Sucesso. Que Deus a todos abençoe.